Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. Primeira página. Estamos de volta com Primeira Página aqui na Centro América FM, 7h23 desta terça-feira, dia 9 de janeiro. Nós recebemos ao vivo aqui no estúdio a desembargadora Adenir Carruesco, ao vivo aqui com a gente no Primeira Página. Ela é a primeira mulher negra desembargadora com carreira na Justiça do Trabalho a presidir o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. A posse foi no mês passado e agora ela vem aqui novamente participar com a gente, agora já de fato atuando como a presidente do TRT. Desembargadora, é um prazer receber a senhora aqui novamente. Queria que a senhora começasse falando o que a senhora considera os principais desafios desses 2 anos como presidente da Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, Luzimar. Bom dia, ouvintes. Olha, são tantos os desafios, né? Mas nosso desafio grande é continuar um trabalho que já tem sido bem feito e a gente melhorar, né? Conseguir mais eficiência na produção de justiça, na reafirmação da cidadania, na garantia de que o progresso econômico ele respeite a dignidade da pessoa humana. Então esse trabalho a gente tem feito e nós temos que acentuar ainda mais e principalmente a percepção da sociedade da importância da justiça do trabalho e do bem que a justiça do trabalho pode fazer para o nosso meio social. Quando eu ouço a expressão dignidade humana, já me vem à mente a questão do trabalho escravo. E a gente continua com notícias aqui em Mato Grosso, em outras regiões do Brasil também, sobre flagrantes de trabalho escravo. Quando a senhora imagina que a gente vai conseguir, de fato, erradicar esse problema do nosso país, desembargadora? É uma chaga na nossa sociedade. Nós temos a comemorar porque no nosso histórico de 95 até 2022, nós tínhamos uma média de mais de 200 casos de pessoas, né, encontradas em situação análoga ao trabalho de escravo. E agora, nos últimos anos, de 2018, 2022, esse número já diminuiu para 17 ao ano. Mas o fato é que se encontramos apenas uma pessoa em situação de trabalho análogo de escravo, fere toda a sociedade. Não tem como não ser percebido isso como uma dor imensa, como algo que rompe com o tecido social. Então, realmente, não é diminuir o trabalho escravo, é erradicar completamente o trabalho escravo da nossa sociedade. Não é possível conviver, não é tolerável que um único cidadão seja encontrado em trabalho análogo do escravo. Doutora, com a Justiça do Trabalho funcionando no Brasil, advogados trabalhistas, punição saindo para empresas ou empresários, ainda continua gente do lado empresarial, dono de empresa, etc., tratando o trabalhador fora da lei, não obedecendo às regras da lei? Continua isso ou está diminuindo ao longo do tempo? É uma excelente pergunta. A gente vê que a nossa missão é a pacificação social. E quando a gente olha a quantidade de demandas trabalhistas, dá a impressão de que a gente está enxugando gelo e que a gente não produziu uma modificação, né, não moldou o comportamento da sociedade. Por que tantas demandas? Na verdade, a qualidade das demandas alterou essa qualidade. Tanto é que a gente viu que está praticamente acabando, né, o trabalho escravo. Então, esse tipo de denúncia nós não temos mais. A questão hoje é muito mais complexa, são muito mais complexas as causas trazidas à justiça. O que acontece? As pessoas, cada vez mais bem informadas dos seus direitos, mais elas procuram a justiça. Não é que agora os casos continuam da mesma forma que antes. Nós temos muitos casos justamente porque cada trabalhador é consciente do seu direito. Então, ele não admite que qualquer direito dele seja relegado.
não é? Agora, é interessante ver também que dos casos que são apresentados na Justiça do Trabalho, atualmente nós resolvemos quase 50%, aproximadamente 47%, por acordo. E tem uma impressão, por exemplo, na Justiça do Trabalho, que o empresário, que às vezes o empresário tem essa impressão ruim da Justiça do Trabalho, mas não, a gente vai ver que 29% das ações, porque as ações da Justiça do Trabalho têm uma característica interessante, são vários pedidos numa mesma ação. Então, aproximadamente 29% dessas ações tem pedidos que têm procedência e pedido que não tem procedência. E aproximadamente 7% dessas ações, todos os pedidos são improcedentes e aproximadamente 7% todos os pedidos são procedentes. Então, existe um equilíbrio muito grande. É lógico que nós temos muito que avançar nessa pacificação social, né? Aliás, eu costumo dizer, né, que o meu sonho é que a Justiça do Trabalho se tornasse até desnecessária, não é? Então, nós temos muito trabalho pela frente, nós temos que pacificar. Nós estamos investindo, principalmente na minha administração, muito na questão da mediação e da conciliação, porque o judiciário teria que ser a última trincheira, não é? E não a primeira, para que sejam empoderados os interlocutores sociais, para que eles próprios possam resolver os seus problemas. Então, nessa questão da mediação e da conciliação, a gente dá esse empoderamento, a gente constrói, né, essa forma de resolução dos conflitos. Desembargadora, de que forma a senhora avalia a importância da justiça com a tecnologia, né, com o avanço digital, para que as pessoas de qualquer lugar desse estado, do país, possam ter acesso, por exemplo, à Justiça do Trabalho, mesmo não tendo um prédio da Justiça do Trabalho lá? A senhora falou que muitas vezes o trabalhador ele tem mais noção dos direitos dele e ele vai atrás. E isso é possível hoje graças à tecnologia, mesmo que lá na cidade dele não tenha um prédio, a estrutura física. A tecnologia, é importante a gente ter essa consciência, e isso é um dos pilares da nossa administração, da inovação tecnológica, de usar a tecnologia a benefício da sociedade. Então, esses avanços tecnológicos dão muito mais acessibilidade aos trabalhadores de qualquer parte do Brasil. É comum hoje a gente, numa audiência, uma testemunha que está lá na zona rural. Nós já fizemos audiência com um caminhoneiro que está dentro da boleia, né, do seu caminhão, parado na estrada, e ele está lá prestando o seu depoimento ou como parte ou como testemunha. E através das formas de pagamento também, muito diversificada. Então é muito mais fácil, muito mais rápido a entrega da prestação jurisdicional utilizando desses meios tecnológicos. A gente tem aqui ouvintes mandando mensagem. João Negrão, que é jornalista, está lembrando a gente que a senhora chegou a ser lembrada para uma vaga do STF. A desembargadora Denir foi lembrada, sim, quando tínhamos ali a eleição, as indicações para os nomes do STF. E uma pergunta do Robinho, que é do bairro Santa Terezinha. A maioria desses casos que a senhora citou, de trabalho escravo, que a gente está falando aqui, é da zona rural? E, de fato, a punição existe? Alfredo também citou essa questão do trabalho escravo. A punição, de fato, existe? É a pergunta do Robinho. Esse trabalho análogo ao de escravo, né, uma escravidão moderna, não é aquela que realmente tem uma privação de liberdade, correntes, como se imaginava no passado, existe sim, e ela se dá em vários níveis. Às vezes é uma questão de não conceder a estrutura básica para o trabalhador. Isso geralmente se dá, sim, mais na zona rural. Às vezes naquelas fazendas de gado que tem aqueles retiros afastados, onde tem uma falta de fiscalização, a presença do Estado não é tão constante. Então, são nessas atividades. É comum, às vezes, um fazendeiro contratar uma equipe para fazer um conserto de cerca e esse pessoal vai e fica acampado lá, tomando a mesma água que toma o gado lá, água não potável, não tem lugar para dormir, em taperas cobertas de sapé ou qualquer outra estrutura, tá nas intempéries todas, exposto às intempéries. Então, essas são as condições do trabalho análogo de escravo. E todas as vezes que nós tomamos conhecimento, o Estado age. E age de forma muito rigorosa, né?
De volta com Primeira Página, 7 horas e 34 minutos. Terça-feira, dia 9 de janeiro, a gente está recebendo aqui a desembargadora Adenir Carruesco, que é a presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Já conversamos sobre vários assuntos e Alfredo da Mota Menezes ficou com uma pergunta engatilhada e no bloco anterior não deu tempo, Alfredo. Diga lá. Desembargadora, os sindicatos, né, os trabalhadores, de maneira geral, não só no campo, de maneira geral, ali uma luta, a pessoa candidata, disputa, ganha eleição internamente, aquela coisa toda. E muitas vezes, eu estou criando história, né? Quer aparecer para mostrar o trabalho dele, etc., daquele grupo. Eles ajudam nessa intermediação mesmo, junto à Justiça do Trabalho e o interesse dos trabalhadores, dentro da normalidade, ou extrapola alguma vez porque tem a política interna, que é beneficiar demais ou aparecer demais internamente? Como é que funciona isso? Ou não chega isso na Justiça do Trabalho? Na verdade, o sindicato ele tem que ser um parceiro da Justiça do Trabalho, porque nós temos interesses em comum, que é a questão de produzir bem-estar no meio ambiente do trabalho, é a questão de elevar as condições de trabalho, mas muitas das vezes realmente existe esse viés político partidário dentro dos sindicatos que acaba atrapalhando, né? E às vezes a perpetuação também de um determinado grupo dentro do sindicato com interesses próprios, a gente sabe que isso acontece, mas do modo geral a gente tem que dizer que a existência e a atuação do sindicato é fundamental para o fortalecimento das relações, né, de trabalho, porque a força que o sindicato representa, ele traz o equilíbrio necessário nas relações entre o capital e o trabalho. Por exemplo, nós fizemos uma mediação, uma conciliação na questão da enfermagem, né, aqui no nosso estado, inclusive foi um êxito grande que nós tivemos e saímos na dianteira no cenário nacional, e nós tivemos ali a participação do sindicato sentado à mesa para a gente encontrar a melhor resposta possível para aquela situação delicada que passavam esses profissionais. Em outros países, eu falo como leigo, né, claro. Nos Estados Unidos não tem a justiça eleitoral. Então a força do sindicato é enorme. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, perdão. Estou envolvido com a eleição. Justiça do Trabalho. Ele tem uma força enorme para negociar junto com a empresa. O sindicato é que negocia aquele interesse do trabalhador. Então a força do sindicato cresce muito mesmo para tentar resolver essas situações. Parece que isso funciona mais em países em que não tem, digamos, a Justiça do Trabalho, e que o sindicato tem que fazer esse meio de campo. O sindicato, nós temos vários desafios nessa área do direito coletivo. Aliás, o senhor traz um problema relevante. Os nossos sindicatos têm pouca representatividade em termos de filiação, pouca filiação, né, nos sindicatos. E os sindicatos, há uma pluralidade enorme de sindicatos. E o que a gente precisaria é de do maior engajamento dos trabalhadores nos sindicatos. E por que isso não acontece no Brasil? Isso é uma questão de políticas nacionais para analisar. O sindicato tem que conquistar as pessoas que têm que estar no sindicato, filiados ao sindicato, porque eles veem o sindicato como importante na vida deles. E aqui no Brasil, nós não alcançamos esse nível, né, de engajamento, de consciência sindical, e é preciso políticas, né, voltadas a isso. É preciso ver como isso se desenvolve. Então, realmente, a missão do sindicato é essa. Se o sindicato for realmente atuante e ele cumprir o seu papel, ele até diminui a participação da Justiça do Trabalho, porque ele vai resolver muitos conflitos, né, o próprio sindicato. A Primeira Página recebeu hoje aqui ao vivo e conversou com a desembargadora Adenir Carruesco, que tem uma história belíssima e que agora assume o comando do Tribunal Regional do Trabalho, 23ª região, né? TRT Mato Grosso. A gente agradece muito a sua vinda aqui hoje, sempre um exemplo de vida e uma história belíssima para a gente aqui acompanhar e trazer para o nosso ouvinte. Muito obrigado, muito sucesso para a senhora e no comando da Justiça do Trabalho da 23ª região. Ótimo dia, desembargadora. Eu que agradeço aqui a presença no programa, um programa de tanta audiência, de tanto prestígio, e a gente tem a oportunidade, vocês sempre dão uma oportunidade para a gente estar aqui e para a gente demonstrar de alguma forma o nosso trabalho e fazer a diferença, né, na sociedade mato-grossense. Muito obrigada.